Boa noite, exploradores do abismo. Você já viveu momentos arrepiantes, experiências sobrenaturais ou simplesmente cruzou com o inexplicável enquanto caminhava por uma rua escura e solitária durante a noite? Chegou a hora de compartilhar suas histórias assustadoras conosco. Envie suas histórias para o nosso e-mail relatosdoabismo@gmail.com. Queremos mergulhar no abismo das suas experiências e compartilhá-las aqui no canal. Nessa noite obscura, contarei 3 relatos sobrenaturais que vão desde pesadelos horrendos a criaturas deformadas que espreitam nas florestas escuras. Permita-se por alguns minutos ser cativado por esses relatos assustadores. Carona para o demônio. Essa história foi contada pelo meu tio e aconteceu nos anos 90. Ele trabalhava no interior e com carregamentos de madeira. Ele teve que trabalhar duro e muitas vezes ficava até tarde da noite em seu caminhão. Depois de um longo dia, ele estava voltando da floresta para a cidade. Ele trabalhou muito naquele dia e seus olhos estavam quase fechando de fadiga. De repente, algo brilhou na estrada escura. Era impossível ver imediatamente e ele quase atropelou aquela sombra estranha na estrada. Ele pisou fundo no freio. Havia uma garota parada no meio da estrada, com roupas sujas e amassadas. O que ela estava fazendo ali na floresta, a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima, em uma noite como aquela? Ele teve uma sensação estranha, mas então ficou com ainda mais medo pelo destino da garota, que estava sozinha no escuro. Muitas coisas ruins poderiam acontecer com aquela garotinha, naquele lugar distante e escuro. Ele buzinou para ela e fez sinal para que ela parasse e entrasse no caminhão. Ele decidiu levá-la para a cidade mais próxima. Ela era uma criança pequena e bonita. Poderia ser a filha jovem de qualquer pessoa. A menina ficou em silêncio e não falou quando entrou no caminhão. Seus olhos estavam fechados. Meu tio tentou descobrir o que havia acontecido com ela, mas ela apenas ficou com os olhos fechados e em silêncio. Ele imaginou que ela estava com algum síndrome pós-traumático. Então, para facilitar a viagem, ele decidiu colocar uma música para tranquilizar a garota. Porém, começou a notar um cheiro estranho, bem forte vindo dela. Era um cheiro pútrido de terra e de animal, como um cachorro molhado ou algo parecido. Porém, rapidamente sua mente prestou atenção em uma coisa. Seus olhos se adaptaram à escuridão. Ele viu algo estranho, algo que o fez estremecer de medo. A menina tinha cascos em vez de pés, cascos de vaca sujos. Esse momento pareceu uma eternidade para ele. Afinal, ele não conseguia dizer uma palavra. E a estranha passageira que estava sentada ao lado dele só ficava lá parada e quieta, com os olhos fechados enquanto ele dirigia. Bom, então ele reuniu coragem e pediu para a garota olhar a roda traseira pelo vidro aberto. Disse que algo parecia estar preso nela. Assim que ela se moveu e colocou o rosto para fora da janela, ele rapidamente abriu a porta e a empurrou para fora e fechou a porta por dentro. Um grito terrível e demoníaco ecoou do lado de fora. A garota começou a bater na porta do passageiro, sacudindo-a com todas as forças e gritando desesperadamente. Meu tio pressionou o acelerador até o fundo. Ele dirigia tão rápido quanto conseguia. No espelho retrovisor, ele viu os vultos dessa criatura terrível correndo atrás dele, quebrando o silêncio da noite da mata com seus gritos terríveis. A criatura seguiu o caminhão por alguns segundos, a toda velocidade, parou repentinamente e ficou lá no escuro, e não o seguiu mais. Ele contou essa história na cidade por muitos anos e para muitas pessoas, mas ninguém acreditou nele. No fim, essa criatura nunca foi encontrada por ninguém, embora tendo relatos de desaparecimentos na floresta. Sem pensar muito, meu tio se organizou rapidamente para se mudar e nunca mais voltou para aquela cidade. Eu admito que essa história me deu muito medo,
porque a minha família ela viaja muito. Gente, realmente assim, a gente viaja muito. E a estrada é um ambiente extremamente assustador. Eu não sei se vocês vêm de uma família que viaja muito, mas a estrada, ainda mais à noite, é um ambiente extremamente assustador, gente. Não parem pra ninguém. Gente, sinto muito. Pode ser quem for, estiver pedindo ajuda numa estrada escura. Gente, não para pra absolutamente ninguém. Porque as pessoas vão querer que você vá lá resolver os problemas delas. E, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá conseguindo resolver nossos problemas hoje em dia. Imagina ainda ficar ajudando os outros no meio da noite. Não dá, gente. Entrega na casa abandonada. Eu trabalhava entregando pizzas no ano de 2013. Em uma certa noite, trabalhei até muito tarde. Então fui fazer o que provavelmente seria a viagem mais longa que já fiz para entregar uma pizza. Era um percurso de 25 minutos de carro, mas eles tinham pedido 5 pizzas grandes. Então achei que era uma festa e que eu receberia uma boa gorjeta. No entanto, a casa ficava numa área rural e andar de carro por essas estradas de terra é sempre demorado. Eu cheguei no endereço e pude ver uma casa velha e esquisita, literalmente no meio do mato, sem carros estacionados ou luzes. Estacionei o carro e liguei para o meu chefe, pedindo que ele confirmasse o endereço para garantir que eu tinha digitado o lugar certo no GPS. Percebi que ele estava de mau humor e ele me disse para pelo menos dar uma batida na porta e verificar se tinha alguém. Meu chefe sempre ficava bravo e reclamava muito quando não entregávamos um pedido. Eu estava muito nervoso, mas saí do carro mesmo assim e me forcei a andar até a porta da casa. Como eu disse, era uma casa velha e estranha. Não havia campainha. Então bati com força na porta. Não ouvi nada. E para falar a verdade, não esperava ouvir nada mesmo. Fiquei extremamente desapontado, porque sabia que aquilo tinha sido uma grande perda de tempo e de gasolina. Bati mais uma vez bem forte. E de repente, comecei a ouvir um barulho estranho de movimentação vindo de dentro da casa. Bati novamente e gritei que era o entregador de pizza, mas agora só havia silêncio. Depois de ouvir aquele barulho, eu estava me sentindo mais desconfortável do que antes. Estava preparado para voltar para o meu carro, mas antes que pudesse sair dali, notei algo na janela. Havia uma pessoa olhando para fora. E não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, já que a única coisa que eu podia ver eram os olhos. Os olhos pareciam estar mais abertos do que eu achava ser possível. Olhando fixamente para mim, aquilo me assustou o suficiente para que eu corresse de volta para o carro. Pulei para dentro do carro e comecei a girar a chave para ligá-lo, aumentando meu pânico. O motor do carro não pegou de primeira, foi somente na terceira vez que a chave funcionou. Acelerei rapidamente na direção da estrada de terra, mas podia sentir o carro balançando e tremendo. Algo não estava certo. Não tinha conseguido me afastar muito, quando comecei a ouvir um som de arranhado vindo do lado de fora. Havia tanta resistência que não consegui mais dirigir. O carro parou. Eu saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Assim que eu olhei para o meu carro, eu senti um arrepio em todo o meu corpo e meu coração começou a bater mais forte. Meus pneus haviam sido cortados e estavam completamente vazios, com as rodas expostas. Não apenas os pneus da frente, todos os 4 pneus tinham sido cortados. Rapidamente cheguei à conclusão de que alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta daquela casa. Em vez de sair correndo, eu decidi entrar no carro e trancar as portas. Eu ainda estava tão perto daquela maldita casa que ainda conseguia enxergar o formato dela atrás das árvores. Rapidamente e com muita ansiedade, peguei o celular e liguei para a polícia. Eu contei tudo para o policial que me atendeu e ele me disse que 2 viaturas estavam perto do meu local e que eu precisava ficar escondido. Eu perguntei para ele se era aconselhável ficar no carro ou fugir e ele me disse que seria melhor ficar no carro, com a porta trancada. Ele pediu para que eu permanecesse na linha com ele
até que os policiais chegassem. Todo o meu corpo estava tremendo. Observava rapidamente em todas as direções. Não havia nada além de uma floresta escura e fria. Eu sabia que levaria uma eternidade para que os policiais chegassem lá. Eu não me sentia seguro naquele carro, já que eu sabia que a pessoa que tinha cortado meus pneus não estava longe. A próxima parte é a que me destruiu completamente. O que aconteceu em seguida ainda me abala até os dias de hoje. E eu, sinceramente, espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo. Eu estava observando as janelas, me certificando de que não havia ninguém do lado de fora. Eu olhei no espelho retrovisor e lá estava aquela mesma pessoa, a mesma pessoa que eu tinha visto na janela. Seus olhos estavam ainda mais abertos do que antes, e agora a pessoa estava iluminada pela luz fraca do meu carro, e eu podia ver que era uma mulher. Eu podia ver um sorriso horrendo começando a se formar no seu rosto. Eu abri a minha porta desesperadamente e corri para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que eu estava fazendo. Eu corria até ficar sem fôlego, o que não levou muito tempo, e me escondi atrás de um tronco gigante. Eu estava respirando alto, então tampei a boca com a mão enquanto eu esperava pelo que parecia ser uma eternidade, até que eu finalmente escutei o barulho de sirenes à distância. Reuni toda a minha força e corri de volta na direção da estrada. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram, e eu nunca tinha me sentido mais aliviado na vida. Eles estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Eu corri na direção deles, gritando igual um lunático, pedindo para eles me ajudarem. Eu caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas. Então eu expliquei tudo da melhor maneira possível. Uma das viaturas foi até a casa e os policiais começaram a vasculhar. Eles voltaram sem nada, exceto por alguns objetos afiados que encontraram no chão. Aparentemente, esses foram os objetos usados para cortar os meus pneus. Ao analisar a história que eu tinha contado, os policiais disseram que eu provavelmente tinha sido perseguido por algum tipo de casal doentio e problemático. Eles acham que deve ter sido o homem do casal que cortou os meus pneus. Infelizmente, até onde eu sei, eles nunca foram achados, e isso me mata de agonia até hoje. Meu ataque de ansiedade foi tanto que pedi demissão no dia seguinte e passei a trabalhar em um supermercado. Aquela visão aterrorizante da mulher atrás do meu carro é algo que eu nunca vou esquecer. Gente, se tiver alguém aí que trabalha com entrega assistindo meu canal e souber de histórias, nossa, eu vou adorar trazer aqui, porque esse povo que trabalha com isso deve sofrer, deve passar por umas coisas, ter que fazer pedido em uns lugares estranhos, assustador, umas ruas sem saída. Nossa senhora, gente, não. Nossa, isso deve ser muito assustador, ainda mais à noite. Uber à noite, gente, Uber deve ter cada história doida. Visitantes sussurrantes. Eu cheguei da Lan House bem tarde naquela noite. Meus pais já dormiam e eles me proibiram de ficar até tarde com os meus amigos. Então fui quieto direto para a cama. Porém, eu não conseguia dormir porque estava muito ansioso naquela noite. Fiquei um tempo deitado, olhando o teto do meu quarto. Do nada, eu sabia que já estava dormindo, pois não conseguia me mexer. É um daqueles sonhos em que você não pode fazer nada, não pode acordar, não pode pular nem falar. Era como um estado entre o sono e a consciência. Algo estranho estava acontecendo. Eu ouvi um barulho. Alguém estava em pé e falando ao meu lado, mas eu não conseguia distinguir que língua era. Tentei me mexer, mas não pude. Comecei a suar frio. Eu estava deitado, ouvindo alguém falar comigo em uma língua que eu não conhecia. As vozes pararam e senti um olhar pesado em mim. Então, figuras alongadas começaram a crescer em cima de mim e se juntaram ao meu redor, olhando-me com aqueles olhos redondos e brilhantes. Eles começaram a sussurrar novamente. Era difícil respirar,
Sentia uma pressão no meu peito, como se tivesse um cachorro em cima de mim. Minhas mãos não se mexiam, como se estivessem presas, e eu estava paralisado. Tentei gritar, mas não houve som. Eu estava preso, olhando para o teto. Então, uma luz forte se materializou do nada no meu quarto. Pareceu libertar-me da paralisia. Ouvi meu próprio grito, e pouco depois, minha mãe aterrorizada estava na minha frente. Ela me olhou preocupada e me abraçou. Admito que tudo ficou confuso a partir daí. No dia seguinte, minha mãe disse que joguei o cobertor para longe e abri a janela do meu quarto, pois estava muito calor, mas nem me lembro disso. Meu pai me zoou muito no dia seguinte, por causa dos meus gritos. Mesmo me zoando, ninguém em casa conseguia me responder sobre o que eram aquelas marcas estranhas presentes no meu braço, como se eu tivesse sido segurado bem forte, mantendo as impressões de mãos na minha pele. Todos em casa ignoraram a minha situação. Desde aquele dia eu me pego imaginando o que eram aqueles seres. Eles são visitantes do mal, vindos do espaço, que fazem experimentos em nós? Talvez sejamos apenas ratos em um laboratório. Só quem já passou pela paralisia do sono sabe. Esse tipo de sensação. Gente, eu já tive muitas paralisias do sono. E pra mim, esse caso, esse relato, foi uma paralisia do sono. E eu já passei muito por isso. E é sempre estranho, é sempre uma coisa inexplicável. Mas quando você vai pesquisar na internet, você acha muitas pessoas que passaram por isso. E inclusive, se você já passou por paralisia do sono, me manda esse relato, porque eu adoro relato de paralisia do sono. Ai, não tem nada que junte mais as pessoas do que falar sobre as desgraças que a gente passa nessa vida. Misericórdia do céu. Eu gostei dos relatos de hoje, eles foram bem maiores. Eu espero achar relatos mais legais. E me mandem, hein, gente? Me mandem relatos lá no e-mail. E boa noite. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.